Você quer aprender a fazer um mapeamento estratégico das posições? Então, vem comigo e vamos ver o que o Kotov falou sobre raio-x da posição, sobre encontrar o melhor lance do ponto de vista estratégico. Antes, porém, roda a vinheta e vamos em frente! Alô você, amigo, amiga enxadrista, aqui Mestre Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. Nós somos especializados em treinamento, seja de cursos individuais, online, ao vivo, ou de cursos em grupo, online, ao vivo. Nós também temos aqui planos para desenvolver o seu xadrez através de videoaulas. São mais de 1.600 horas de treinamento falando sobre abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, análise com foco no cálculo e vários outros temas relacionados ao xadrez. Na descrição desse vídeo você encontra um pouquinho aí dos nossos treinamentos. Bom, a temática deste nosso vídeo é mapeamento estratégico segundo Kotov. Lá no livro Jogue como um Grande Mestre, próximo ali da página 30, ele dá uma lista de elementos estratégicos, ou seja, que lida com a posição sob o ponto de vista do jogo de manobras, daquele jogo de preparação. Na tática, tudo já está tudo prontinho. É só você identificar o tema e explorar a posição. Na estratégia, você ainda tem que preparar o terreno para dar aquela paulada, aquela pedrada no seu adversário, onde ele vai desmontar ali. Isso é com a tática. Agora a estratégia, então, vai ser essa preparação. Só que na estratégia nós temos elementos. Através, então, de um raio-x da posição, de um mapeamento da posição, você consegue identificar quais são os temas mais relevantes que estão governando a posição. Em cima desses temas, então, você trabalha para identificar qual que é o tema preponderante, o tema mãe, aquele tema dominante que você vai apostar nele para montar ali o seu plano. Mas afinal de contas, professor, o que é plano? Plano no xadrez é ideia, não se deve jogar sem plano. Tem inclusive uma frase famosa, é melhor jogar um plano errado do que jogar sem plano nenhum. Porque um plano errado, a possibilidade de perder é muito grande, mas pelo menos você vai ter aprendizado jogando aquela posição. Se você joga sem plano, sem ideia absolutamente nenhuma, provavelmente você vai perder também, só que não vai aprender absolutamente nada na posição. Então é importante você identificar algo que te dê a possibilidade de montar um plano baseado em elemento, em motivos estratégicos. Então vamos tomar aí 3 exemplos de outras áreas que não do xadrez. Por exemplo, quando você leva o seu carro lá numa concessionária para fazer aquelas revisões de 5.000, 10.000, 20.000 quilômetros. O cara nunca viu o seu carro, às vezes, são mecânicos diferentes. Ou então, às vezes, no 5.000 ele viu o seu carro, depois lá no 20.000, quando você levou, quando era 10.000, ele não viu. Como que ele sabe como é que está o carro? Ou seja, ele tem um guia, ele tem uma planilha que item a item ele vai olhando o que você precisa. Quando o seu carro está lá no 5.000, no 10.000, no 20.000, 30.000, 40.000. Então ele vai em cima em função de um checklist que ele faz. Então, toda vez que você leva o seu carro lá para revisão, não é do nada que aquela pessoa ali, o mecânico que está olhando o seu carro, ele vai identificar qualquer ação que ele vai precisar fazer. Então tem uma referência, tem já uma pré-lista que ele vai olhando. Bom, uma outra área, medicina. Então quando você chega lá, tem aquela olhadela inicial ali, né, a parte clínica, mas sempre tem aquela bateria de exames, aquele check-up que o médico manda você fazer. Aí você leva um monte de exames para ele
então não é um chute aquilo que ele vai prescrever para você. É simplesmente ciência, né? Ele está olhando ali, olha, esse exame passou aqui o índice, está baixo. Então esse checklist ajuda a tomada de decisão na medicina e em várias outras áreas. Uma terceira área, um chefe de segurança, por exemplo, de obras. Então ele vai chegar lá, ele vai pegar a prancheta dele e vai, olha, capacete, como é que está o cinto, o calçado, você está trabalhando, é um prédio, você está trabalhando fora da obra. Como que é que você faz, então, esse checklist? É feito através de itens. Nas outras áreas são assim. Então, no xadrez dá para fazer isso também. Nós aqui, quem acompanha o canal do Clube Xadrez Online, quem faz as aulas online comigo, sabe que a gente se baseia em 3 autores para montar essas listas de elementos estratégicos. Tem uma lista menorzinha, que é do Pachmann, depois tem uma segunda lista, essa segunda lista é do Silman, um pouquinho maior, uma lista intermediária, e esta maior agora, né, essa lista gigante de itens, são 17 itens, são 17 elementos estratégicos que o Kotov tratou lá na sua obra Jogue como um Grande Mestre. Nesta videoaula, neste treinamento que nós estamos fazendo aqui online, para o canal do Clube Xadrez Online, nós vamos dissecar então essa lista através de uma posição que eu vou colocar agora para você. O próprio Kotov, analisando essa partida, mas a partir de determinado ponto, nós aqui vamos ver a partida inteira, a partida Botvinnik e Flohr, jogada em 1936. Então, no momento crítico, o Kotov coloca o diagrama e nesse diagrama, então, ele começa a olhar item a item, fazer o checklist. Nós vamos fazer toda a análise da partida quando chegar nesse ponto e a partir dele. Mas nesse ponto que o Kotov estuda lá na obra, nós vamos então relacionar os 17 itens para ver qual que tem mais peso. Aquele que tiver mais peso vai ser exatamente o que o Botvinnik fez na posição para poder ganhar do Flohr. Vamos lá? Vamos passar então para a nossa partida de estudo. Está aí então a partida Mikhail Botvinnik e Salomon Flohr, jogaram no torneio de Moscou em 1936. Esta partida, o Kotov pega um fragmento dela, coloca um diagrama lá no início do livro e faz uma relação, uma lista de elementos estratégicos baseado nesta partida. Vai ser um pouquinho mais lá na frente, mas aproveitando aí que a gente gosta de analisar as posições, nós vamos analisar a partida toda. Perfeito? Para contextualizar melhor, para ficar mais fácil para você entender então onde a gente quer chegar. Vamos lá. Botvinnik fez aí E4, cavalo F6, fez o Flohr, a defesa Alekhine. A ideia é chamar esses peõezinhos para ficarem mais débeis, né, para poder avançarem e criar fraquezas, especialmente nas casas laterais. E com isso, apesar da perda de tempo do cavalo, a gente conseguir explorar isso futuramente. Cavalo D5, o cavalo fica centralizado, D4, D6, cavalo F3, bispo G4. Então essa é a variante moderna, onde o branco faz o bispo E2, e agora a gente teria aqui E6, que é a mais utilizada. Se você pegar um banco de dados, vai ver que E6 é o mais usado. Cavalo C6 é comentado lá na obra Partidas Seletas, volume 1, do Botvinnik. Volume 1 porque é a primeira parte da carreira dele, parte 1, parte 2, parte 3. Atualmente recebe até um outro nome, Estratégia 1, Estratégia 2 e Estratégia 3. Então uma nova roupagem desse livro, nas Partidas Seletas. Aí cavalo C6 é citado lá também, mas ele coloca aí como opção tranquila para o branco, seguindo aí conceitos gerais, fazendo o roque. Ele cita aqui a possibilidade, uma possibilidade curiosa, de cavalo G5, bispo E2, dama E2.
E esta posição a gente teria a possibilidade então de fazer um E6 depois, a gente teria a possibilidade de incomodar aí o adversário, mas basta tomar em E5, toma de peão e depois E6 e a posição aí é tranquila. Aí ele, no estilo ali Botvinnik, mais clássico, mais lógico de jogar, fez o roque. Conceitos gerais ele fala. D toma E5, cavalo toma E5 e agora as pretas fazem bispo toma, dama toma. Então o que está acontecendo aqui? As pretas já têm duas peças jogando. Cavalo em D5, o peão em C6. Mas o branco já tem 4, contando com o roque. Então gastou um tempo com o roque, a dama já está em E2, já está desenvolvida, o peão em D4 e o cavalo em E5. Então parece aí, né, que o branco está negociando melhor ali os lances da abertura. Cavalo D7 para tirar esse cavalo que está incomodando. E aqui, além do cavalo D7, é possível fazer E6, aqui é uma análise do Alekhine, B3, que o Alekhine analisa, e C4 sugere o Botvinnik. Cavalo D7, C4, cavalo D5, F6, cavalo C3. O Alekhine acha que essa posição está melhor aqui para o branco. Mas foi jogado o cavalo D7 e aí vem um comentário curioso. Nessa obra, a partir das seletas, o Botvinnik faz um comentário curioso. Olha, para o branco conseguir jogar aí F4 tão rápido, a gente está no 9º lance, é porque a posição está muito boa. Então, alguma coisa em termos de estratégia equivocada, as pretas fizeram. Não pode jogar um F4 assim tão fácil na abertura, porque se as pretas tomarem, a gente toma aqui de F e vai ficar muito forte esta coluna F. Então não é uma jogada que as pretas vão fazer. E esse cavalo vai ficar então aí muito bem assim. Fez E6, C4, tirou o cavalo bem posicionado de D5, cavalo B6, bispo E3, seguindo, completando o desenvolvimento, bispo E7, cavalo C3, roque, e aqui tem um comentário interessante. Jogada natural. Toda vez que a gente vê uma torre na terceira fileira, na sétima, na oitava, são as 3 fileiras mais buscadas pela torre, especialmente sétima e oitava. Quando você não tem sétima e oitava, a terceira fileira é uma boa opção, porque você coloca a torre à frente destes peões. Só que é uma jogada natural, quantas vezes a gente já viu essas passagens de torre, só que tem um problema. Porque falta aqui, ó, aquele bispo maroto de casas brancas para atacar o ponto H7. E essa posição serve até para passar para o aluno como se fosse estudo defensivo. O que você jogaria de pretas agora, exclamando em âmbito, no aspecto defensivo? Esta jogada fina, porque o Flor percebeu que vai vir aqui torre H3 e dama H5 e já prepara, se o Botvinnik segue com o plano fazendo torre H3, ele já joga F5. E aí a dama já não entra em H5, não tem ataque, essa torre fica meio fora de jogo. Tem problema, professor? Tem. Ficaria lá com, se joga a torre H3, né? Ficaria com problema em E6, atrasado uma coluna semi-aberta, problema em E5, mas fechou o ataque e as peças pretas aí, torre T8, por exemplo, é muito jogável, é sustentável a posição. Uma outra possibilidade aqui, né, dentro desta sequência aí, se não quiser arriscar aqui o ataque, teria que voltar essa torre e explorar essas debilidades que as pretas iriam fazer através de F5. Só que dava para continuar no ataque aqui, rei H1, torre G1 e G4, e vamos com tudo para cima. Porém, a gente sabe que não é o estilo ali que o Botvinnik gosta. Aí tem uma diferença. Não é que ele não saiba jogar essas posições. É claro que sabe. Só acho que o Botvinnik não entendia de tática. Não é essa a questão. É que a preferência, por conta do estilo, né? O jeito de encarar, de ver o xadrez, é
mais científico, é mais no campo lógico. Então, é aquele desenrolar das peças ali esperando o momento adequado para explorar uma casa fraca, um peão que fica fraco, e não indo com tudo para cima, como essa ideia do rei H1, torre G1 e G4, que pode gerar algum ataque, mas também ter contra-ataque aí das pretas. Interessante essa observação dele que era possível continuar o ataque. Bom, torre D1, e aí o torre F3 que foi jogado, e ele considerou como uma jogada natural, ele considera superior torre D1, porque essa torre, afinal de contas, em F3, o ataque não vingou, ficou meio fora aí. Na realidade, ele até utilizou bem a torre aqui, fez bispo F2, colocou a torre em D3, elas ficaram dobradas, até que teve um uso interessante. Mas poderia jogar simplesmente aí torre D1, ele acha que é mais condizente com a posição, apesar de torre F3 ser um lance natural. Torre F3, dama E8. E aí vem aquela jogada bonita que nós falamos, defensiva. E aí sim, torre D1, torre D8. Então aqui a gente teria completado todo o desenvolvimento das brancas e das pretas. Chegamos, o branco vai fazer o lance 15 agora, no meio jogo então. B3, sustentou, segurou ali. C4, porque as pretas querem fazer aqui cavalo D3. Em algum momento elas vão jogar cavalo D3 e aí teria problema com o peão de C4. O Flor se defende bem, faz ali o F5 e paralisa ações ali mais imediatas, mais rápidas que o branco poderia fazer na ala do rei. Cavalo D3, a gente já havia falado. O que é que as pretas estão ameaçando? Bispo B4, trocando aqui em C3, depois cavalo F6 e esse cavalo então passa aqui para C4, para E4. Bispo F6, não tendo mais esse problema, né, de cavalo F6, cavalo E4, não tem que se preocupar então com a casa E4. Bispo F2, dama F7, cavalo, e agora vem o plano aí, o cavalo vai para F3 e a torre vai passar para D3. Fica iminente ali um D5 em algum momento e o cavalo com o cavalo F3 pode pular para E5. Vigia D4, que é o peão que está atrasado na coluna semi-aberta, ataca E5, ataca G5. Torre de F8 e torre de FD3. Cavalo F8, a dama quer passar lá para C7, e agora o Botvinnik não gosta desse lance que ele faz agora. Ele faz cavalo E5. Ele acha que G3 é mais preciso aí na posição. Ele fala que cavalo E5 não é o melhor e reprova então esse cavalo que vai lá para E5. Dama D2, então tá triplicando aí na coluna D. Bispo E7, está ameaçando o bispo B4. Volta o cavalo, de novo aquela problemática, né, do bispo B4 e cavalo aqui. Dama C1, não tem bispo B4 mais, e o cavalo vai para E4. O Botvinnik reprova esse cavalo E4, ele acha que essa posição era mais interessante aí, ele seguir. Opa! Ele seguir com bispo B4 e cavalo B1. E a vida tá boa aí para as pretas, não tem muito problema não. Quando fez cavalo E4, as brancas responderam com cavalo E5. Cavalo toma F2, rei toma, cavalo D7, dama E3, a dama volta para o jogo, toma de F. E a posição, como ela é fechada, vai ter uma luta aqui do bispo contra cavalo, posição mais com aro, uma característica mais fechada, o cavalo leva vantagem. Por conta disso, então, está ameaçando ali bispo B4, sem poder tirar esse cavalo que cairia, ou para B1, ou para onde fosse o cavalo aí, cairia A2. E em função disso, o
Botvinnik já faz o A4 e evita qualquer problema. Se fizer bispo B4, só tirar o cavalo. Torre D7, batendo em D4. G3, finalmente aparece aquele G3, dificultando em algum momento fazer G5, F4. Dama D8, pressão em D4, reagrupamento também, a dama em A5 já não tinha mais utilidade. Rei G2, bispo G5, dama F3, dama E7, e aí vem uma jogada fina e curiosa, porque ao jogar C5, você dá uma paralisada na ala da dama, fecha mais o jogo, mas em compensação você fica com o peão em D4, muito fraco, porque não tem perspectiva agora de fazer mais D5, e também o quadro D5, só que as pretas têm as suas debilidades também. Olhando as casas fracas, né, que a gente tem aí nesse momento, você tem D6, que é uma casa fraca, o branco tem B4, tem D5, casa fraca, E4 também, e agora as brancas estão querendo fazer B4, B5. Esse B4, B5, o Botvinnik cita que, olhando uma partida do Romanovski no 5º campeonato da antiga União Soviética, ele viu uma sequência assim, uma ideia, numa posição dessas, fazer B4, B5. E aí ele tinha como ideia, como plano, avançar na ala da dama. Em função disso, o Flor já manda ali o A5. E é nesse momento, então, que nós vamos dissecar essa posição. É esse diagrama que tem lá no livro do Kotov, o Jogue como um grande mestre. É uma trilogia, o Jogue é o mais grosso deles, o mais famoso não é o Jogue, é o Pense, e o patinho feio é o Treine. Raros alunos, raros colegas, professores que eu conheço estudaram mais a fundo o Treine. Em geral, dão uma passada ali para conhecer o Pense, porque tem a árvore do cálculo, a árvore da análise, inclusive no próprio canal aqui do Clube de Xadrez, que tem muito vídeo, né? Nós já passamos de 1000 vídeos. Nós temos um vídeo falando sobre a árvore de Kotov, a árvore da análise está lá no livro Pense. E o livro Jogue, que é o mais robusto deles, é o que eu mais gosto, tem exatamente esta posição aí, onde agora ele vai seguir uma sequência, uma lista de elementos até encontrar aquele que tem o maior peso. É como se eu colocasse na balança, pesou mais, é esse item que eu vou apostar para montar o plano. Como que eu sei que essa posição é de estratégia e não é de tática? É só dividir o tabuleiro. Veja, cada um está dentro do seu campo. Professor, mas e esses dois peõezinhos? Estão no campo do adversário? Tá, mas estão lá, mas estão bloqueados, não vão conseguir fazer nada. Então, a tática lida mais com o ataque e defesa ali diretamente. Não tem como explorar essa posição mais diretamente com ataque e defesa, ou seja, tática. Essa posição é de estratégia. Você vai ter que trabalhar a posição, você vai ter que fazer movimentos para conseguir cair em algum elemento estratégico, algum elemento aí, né, do jogo posicional, algum motivo estratégico para poder apostar nesse elemento e aí sim buscar algo mais efetivo. Por enquanto agora a gente não tem nada especificamente, você tem que preparar a posição. É isso então, é a função da estratégia, você montar planos para que lá na frente tenha alguma coisa no campo da tática. No campo da tática você dá aquela rasteirinha ali, aquela pedrada no adversário e ele cai. Não tem nada disso aí. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer então essa lista de elementos? Primeiro item, a gente olha o rei nosso e o rei do adversário. Este rei do adversário, o meu, está exposto? Está aberto? Olha, professor, o rei das brancas está mais exposto, mas como já saíram do tabuleiro 6 peças menores, dificilmente com a posição fechada vai ser possível o adversário gerar ataques ali sobre esse rei. Então não tem muito perigo, o rei das pretas já está bem mais protegido.
Então a isso a gente fala que é peso 1 de debilidade. O rei das brancas está mais fraco, está mais aberto, está mais débil, está mais exposto. Porém, não é possível explorar. Então, isso aí é algo que eu utilizo com os alunos. Sempre falo com eles que sempre olhar peso 1 e peso 2. Peso 1 existe a debilidade, mas nesse momento não é explorável. Peso 2 existe a debilidade e já é explorável. Você pode, então, levar suas peças para poder atacar. Item 1, não tem jeito. Se tivesse uma possibilidade de ataque, você juntaria suas peças e ia para cima do adversário. Se tivesse que defender o seu rei, houvesse algo iminente aí por parte do adversário, você juntaria suas peças e protegeria. Esse seria o plano. Neste item 1 não é possível gerar plano. Vamos para o item 2. O item 2 é um material. Você conta o material que tem as brancas, você conta o material que tem as pretas. Se tiver vantagem, você pode trabalhar com 2 linhas de pensamento, no caso do capa branca, simplificação ou a subjugação. Subjugação é a teoria da força, mais forte dominando o mais fraco. E a simplificação é o mais simples, porque você vai tirando as peças. Ah, eu ganhei uma torre, troca tudo com aquela torre e você ganha. Ah, eu ganhei um peão, troca tudo, coroa aquele peão e ganha. Então é o mais fácil para a gente lidar. Por que é o mais fácil? Não é o mais rápido. O mais rápido é você pegar as suas peças e ir para cima do seu adversário. Só que ainda a gente fica com peça em jogo e aí pode errar o ataque. O adversário pode fazer algum contra-ataque. É sempre mais perigoso então. Não tem. Nesse item 2, vamos para o 3. O 3 é o peão passado. O peão passado é o peão mais forte que nós temos no xadrez. Peão passado, o adversário não pode ter nem peão na frente do nosso peão, nem do lado. Porque seria só empurrar esse peão e fazer dano. Pode ter cavalo, bispo, torre, dama, não tem problema. Isso a gente consegue tirar mais fácil. Difícil é tirar da frente um peão. Nesse caso não tem nem das brancas nem das pretas. 3 itens então e nenhum deles gerou para a gente plano. Vamos para o 4. O 4 são os blocos de peões. Os blocos de peões é como se fosse o esqueleto. O nosso esqueleto, né, a nossa formação óssea é o que dá sustentação ao corpo. No caso, o esqueleto de peões é isso, vai dar sustentação à posição. De acordo com a formação dos peões, você encaixa as peças. Então, dá sustentação no tabuleiro, dá sustentação para essas peças. E aí, você, à medida que vai avançando os peões, vai gerando blocos, vai gerando grupos. Então, pode ter lá, adversário 6 peões, você 6 peões. Só que você tem os seus peões em 3 blocos. 2, pula uma casa, mais 2, pula 1 e termina com 2. 6. O adversário tem do outro lado 2 blocos, só que tem 2 divisões de 3. 3 peões, pula 2 casas, fecha com 3 peões. Então, você tem vantagem. Não tem? Tem nada. Porque como você tem mais blocos, você está mais vulnerável. Você tem 3 pontos de ataque do seu adversário. No caso, o outro só tem 2 pontos de ataque. Então, é mais fácil para ele atacar você. Quem tem mais blocos não troca a peça. Por isso que a gente faz essa leitura para ver se tem mais blocos ou não. Por conta de que na hora da troca você vê se troca ou não. Toda vez que você troca e tem mais blocos, o seu final costuma ser pior. Você tem que deixar as peças em jogo para buscar algum contra-ataque. Ô professor, mas é difícil, hein? Você já passou aí por 4 itens sem nada. A posição não revelou nada de plano, nem para as brancas, nem para as pretas. Pois é, mas vamos lá. Uma hora vai ter um planinho aí. Item 5. Os 5 são as casas fracas. Só pode existir casa fraca da terceira à sexta fileira. Casa fraca é em relação ao peão. O peão avança, deixa uma casa fraca. E aí, então, nós temos casas fracas nessa posição. Ó, E4, não tem nenhum peão defendendo do branco. D5, não tem nenhum peão defendendo das brancas. B4, também não. No campo das pretas, B6 e D6. E aí a gente faz também aquela avaliação se é peso 1 ou peso 2.
nesta posição, D6 é disparado, peso 2. Imagina um cavalinho que chegasse ali em D6. É como se fosse um espinho na garganta do adversário. Peão na cesta, apoiado, o cavalinho na cesta, apoiado por 2 peões. Imagina a força que tem. O raio de ação são 6 casas dentro do campo do adversário e mais 2 no nosso campo, dentro do centro e uma perto do centro. C4 e E4. É muito forte. Então, D6 é uma casa que as presas têm que ficar de olho, têm que proteger. E no item seguinte, nós vamos ter os peões fracos. Então, são 7 tipos de peões fracos mais comuns. Dobrado, você tem 2 numa mesma coluna, um na ajuda do outro. Isolado, então você olha para a direita, olha para a esquerda, não tem apoio. Então, mesmo caso do peão dobrado, o peão isolado vai ser atacado e a gente vai precisar gastar peça. Um cavalo de 3 pontos defendendo uma torre de 5 pontos defendendo ou seja, vamos gastar peças mais poderosas para poder defender o peão. Escraviza a peça. Aí a gente tem o peão avançado, ele faz parte daquele grupo, mas ele perdeu a proteção no grupo, ele avançou. A gente tem o inverso, o peão atrasado, então ele está dentro do grupo, só que ele está atrás, também perdeu a proteção do grupo. E aí nós temos os peões colgantes ou suspensos. Lá no livro do Nisovich, a excepcional obra Meu Sistema, ele traz esse termo, peões colgantes ou peões suspensos. Então são os peões ali de C4 e D4, ou de C5 e D5, que foram trocados à direita e à esquerda. Você não vê peões e o adversário tem as colunas ali para poder atacar esses peões frontalmente. Então eles têm uma preocupação ali defensiva, porque as peças vão atacá-los, só que tem força de movimento. Eles podem avançar, gerar linhas abertas, inclusive até sacrificando um desses peões. Eu tenho um peão em C4, outro em D4, tem um bispo em B2. Então você avança o peão de D5, às vezes mesmo sacrificando, e abre a diagonal. Então eles podem ter força de movimento, de atividade para poder gerar ataques. E aí a gente tem o semicolgante, seria o C3-D4, o D5-C6, e aí é mais perigoso ainda, porque o adversário, se tiver uma posição assim de C3-D4, o adversário não teria esses outros peões, né? Os adversários podem encaixar aqui um cavalo em C4, outra peça em D5 e fazer o bloqueio desses 2 peões. E por fim, o peão que a gente chama de bloqueado. Um peão bloqueado por outro toda hora tem, né? Mas não é esse tipo de peão bloqueado. Aqui a gente já tem um monte de peões bloqueados, não é isso. São aqueles peões bloqueados por peça. Imagina, por exemplo, se em E6 tivesse um cavalo das pretas. O cavalo geraria um raio de ação muito grande e a gente não poderia atacar esse cavalo frontalmente, porque o nosso peão estaria na frente. Então o melhor bloqueador para um peão passado é o cavalo. E esse cavalo ele mantém o raio de ação dele, porque ele salta sobre as peças e é difícil a gente atacar esse cavalo. Não é o caso aí. Então nós temos esta relação de 7 tipos de peões fracos. Mas nesse caso a gente não tem tantos peões fracos aí para poder explorar. Dos 7 casos, nós vamos ter 2. Aqui está o avançado e aqui nós temos 4 atrasados. Qual desse é o mais fraco? D4. Ele está atrasado numa coluna semi-aberta. O adversário pode fazer pressão aqui. Esse peão, isso dá muita discussão positiva nas aulas. Tem aluno que acha que ele é peso 2, tem aluno que acha que é peso 1. Porque ele pode ser atacado. Cavalo B1, cavalo A3, cavalo C4. Um ataque. Dama F2, dama E1, outro ataque. Bom, o adversário defenderia. Torre A8, dama D8. Mas aí um está ativo e o outro está passivo. Um está atacando, o outro está defendendo. Então, nesse momento, a gente tem aí o item 5 e o item 6, dos 17 que nós vamos ver, são os itens principais. Professor, mas é um monte, como é que eu vou fazer isso na partida? Isso aí depois é automático. Quando você entra em contato com esses itens, você bate o olho, é instantâneo. Tem ou não tem? Suponhamos dos 17 você encontrou lá 3, olhando ali rapidamente. Aí em cima destes que você encontrou os temas mais fortes, aí você vai fazer uma análise para
descobrir qual que é a tomada de decisão mais assertiva ali na posição baseada nos temas que você encontrou. Mas esse vasculhar aí do tabuleiro, esse mapeamento dos temas é super rápido. Eu estou fazendo aqui de uma forma mais didática, de uma forma mais pedagógica para você entender esses temas, mas é muito rápido para você fazer. E lembrando que todo estudo que a gente faz também são para as partidas pensadas, né? O xadrez blitz, o xadrez rápido são adaptações do xadrez pensado. Então é claro que num torneio de 1h30, que é o normal, 1h30 para cada lado, mais 30 segundos de acréscimo, dá para você fazer algumas paradas e gerar essas análises. Numa partida de blitz não vai ter jeito. É mais intuitivo, é mais instantâneo, né? Para você fazer isso com tempos menores. Agora é importante saber que existe isso, que é possível você fazer um lance baseado em elemento estratégico. Conhecendo esses elementos, você olha a posição e o lance vai brotando, vai surgindo naturalmente em cima do tema. É como se fosse um imã. Esse lance, ele é puxado, ele é atraído pelo tema. Fica muito mais fácil de você jogar. Bom, o item 7 é simples, é o par de bispos, não tem, que a gente só tem a luta do bispo contra cavalo. O par de bispos ele é muito forte, né? Quando você tem o jogo mais aberto, especialmente se o centro estiver aberto, se tiver peões em ambas as alas, fica bem fácil de você jogar com um par de bispos. Não tem aí. O item 8 é o centro sólido de peões. Então vamos ver o nosso centro, 4 peões, e aqui nós temos 2 desses peões aí no centro. Então quer dizer, o domínio de centro é do branco. Só que tem uma pegadinha aí, né? O Kotov falou em centro sólido de peões. E essa posição, então, se o peão de D4 é um peão débil, não é sólido. Então essa posição tem problema no ponto D4. O item 9 é um item mais desconhecido pelos jogadores, é um nome meio diferente, debilidade periférica. Debilidade periférica nada mais é que o conjunto de casas brancas ou pretas fracas. Então, por exemplo, tem um bispo de casa clara. Os peões também estão na casa clara. Aí as casas escuras estão órfãos ali, você não tem bispo vigiando, você não tem peão vigiando. Olha essa posição, dá pra gente ver claramente isso. Para as pretas, ó, os peões mais centrais ali estão acentuadamente nas casas claras. O bispo é de casa escura, então ele tem liberdade de ação. Os peões não atrapalham a ação desse bispo. Quando a gente tem um bispo, você olha o seu bispo e coloca os peões na casa de cor contrária, se não houver a possibilidade do adversário gerar ataques ali iminentes em cima desses peões, né? Se coloca em casa de cor contrária, o adversário vai lá e toma, não vale. É só para gerar domínio territorial. Um vigia as casas escuras, outro vigia as casas claras. Mas nesse caso aí, olhando das pretas está direitinho, mas olhando o branco, olha, os peões estão nas casas escuras. Tá. Isso gera um monte, então, de debilidade nas casas claras. Ué, mas cadê o danado do bispo de casa clara para poder defender essas casas? Saiu do tabuleiro. Então o branco tem o que a gente chama de debilidade periférica. Tem uma partida, Pulugaevski e Mequinho. Essa partida eu vi ela em 2 livros, tem 2 análises. Está na Arte da Análise, é o livro do Tima, e está no Treinamento de Elite, é o livro do Dvoretsky. Tem 2 boas análises citando lá a questão das casas fracas. Infelizmente, para o brasileiro ele perdeu, mas a partida ela é muito boa sob o ponto de vista de estudo, sob o ponto de vista teórico. Então, o Pulugaevski mostra ali como se explora as casas fracas. Uma partida didaticamente muito boa, já passei várias vezes para os alunos. 10, 11 e 12, muito simples.
10 é o domínio de coluna, você vai pensar primeiro nas colunas abertas. Professor, coluna aberta não pode ter peão, né? Não tem coluna aberta. Semi-aberta. Opa, tem uma aqui que é boa para o branco. Tem peão do adversário, não tem nosso. Então, quer dizer, boa para o branco. E essa aqui é boa para as pretas. Não tem peão das pretas, então tem atividade pela coluna. E tem peão para as brancas, não tem atividade. Agora, tem coluna que está fechada. Tem peão do adversário, tem peão seu. Mas você consegue abrir essa coluna. Por exemplo, as pretas poderiam trabalhar para gerar uma ruptura aqui, F4. Você abre coluna através de rupturas. Os peões trabalham gerando domínio territorial, gerando avanços, ganhando espaço ou gerando rupturas. No caso aí, F4 poderia gerar uma ruptura. Se o branco não deixasse avançar, gerar ruptura e avançasse aqui com G4, esse peão ficaria passado e seria um peão perigoso. O branco poderia tentar B4, uma ruptura abrindo aqui a coluna B. Se as pretas tomam, abre. Se não tomam, o branco poderia tomar, abre também. 11, fileira. Nós já vimos, a sétima é o paraíso das torres. É que a gente busca o domínio da sétima, porque fecha o rei, ele fica preso lá atrás, ataca lateralmente os peões, ataca os peões pelo lado, por trás também. E a oitava, quando você não consegue a sétima, tenta a oitava, porque o rei sai ali da zona de conforto, né, onde ele fica ali protegido e pode ser um risco para ele. Se você não tem a sétima, não tem a oitava, uma fileira boa é a terceira fileira, como a gente já demonstrou aqui na partida. Aquele torre F3 que o Botvinnik fez para tentar passar para lá do rei, não deu para lá do rei, mas a torre veio para cá e acabou sendo utilizada aqui na coluna D. E o domínio de diagonal, que aí é muito simples, né? Quem tem bispo? Só as pretas. Então as pretas têm domínio de diagonal. E aí, gente, esta posição, então, nós temos aí os 12 itens. Pô, professor, os 12 itens, pouca coisa a gente conseguiu descobrir de vantagem que pudesse gerar algum plano. Calma, ainda tem mais 5. Mas por que você parou no 12? É porque o Kotov ele faz uma distinção de itens primários, digamos assim, os itens que são mais importantes, e os secundários, que são itens acessórios, que você vai utilizar não para ganhar a partida, você não consegue ganhar com esses itens. Eles servem apenas de trampolim para você tentar itens maiores, né? Entrar num desses itens aí que a gente acabou de ver. Então agora eu vou passar mais 5, do 13 ao 17, mas são menos importantes. Ele chamou de secundários estes temas estratégicos. Então o primeiro é a peça fora de jogo. Não é a peça que não está desenvolvida, ela já saiu, ela foi desenvolvida e está num canto. É muito comum a gente ter um cavalo na coluna A, na coluna H, ele ali fora de jogo. Às vezes uma dama também que está fora de jogo. A gente tem que fazer o reagrupamento. Aí nesse processo de fazer o reagrupamento, pode ser que não dê tempo, né? Pode ser que o adversário consiga passar para um desses itens. Uma coisa importante na estratégia é ser um bom administrador. Conseguir uma vantagem, mantém essa vantagem ou aumenta, você troca por outra vantagem superior. E aí, então, essa posição a gente não tem peça fora de jogo. Vamos para o 14. Este item 14 é o item da harmonia. A harmonia é a boa conexão, é a boa relação aí das peças e das peças com os peões também. Então as peças estão bem colocadas, conexão boa com os peões, menos o branco, né, que tem esse problema em D4 e aquela questão das casas fracas. Então, comparando peças e peões, não teria uma boa harmonia para o branco, né? Uma harmonia de peças sim, mas de peões e peça não, exatamente por conta desse problema que a gente apontou aí, o D4 e também o problema nas casas claras. Agora vamos passar para o item então de número 15, é o desenvolvimento. Esse item desenvolvimento só diz respeito à abertura. Nós aqui terminamos lá no lance 14. A partir do lance 15, tinha colocado todas as peças em jogo.
nós já estávamos lá no meio jogo. Então, uma peça que ficasse mal colocada seria então a peça ali fora de jogo, e não a peça não desenvolvida, que ela já foi desenvolvida, ela saiu da casa inicial e passou a jogar. Só que teve a necessidade de ir para um canto do tabuleiro. Então aqui não tem como julgar, não é mais abertura. Espaço, vantagem espacial é simples, né? A gente olha essa posição aí e a gente então observa que o branco tem vantagem espacial. O branco tem vantagem espacial porque o centro é todo dele. Não é? Olha lá, peão em D4, peão em E5, então o centro é todo aí das brancas. Isso dá uma espremida, tanto é que tem já 2 peões dentro do campo do adversário. Então a vantagem territorial, espacial do branco. Não vai dar para ganhar em cima desse item aí, mas o branco está espremendo aí as pretas. E tem o que a gente chama então como último item, que é a pressão no centro exercida por peças. Veja. A gente tem então dama, cavalo, torre, todas as peças atacando o centro. Olha o adversário, só uma torrinha. Então o branco aí tem vantagem. Aí, lá no livro, o Kotoy fala, bom, Botvinnik pesou, olhou todos esses itens e ele observou que a casa fraca era o item que mais fácil o branco poderia explorar. Então, D6, botar o cavalinho lá em D6 é o plano que o branco fez de todos esses itens que a gente passou aqui. Tá vendo? São muitos itens, mas agora, tendo eles na cabeça, é um exercício. Você vai fazendo 1, 5, 10, 50, 100 vezes isso, fica automático. E aí você já olha, nossa, ó a casa D6, posso botar um cavalinho lá. E assim então, vamos finalizar, né, esse vídeo aqui, fazendo os comentários dos últimos lances, onde seguiu o cavalo B1, dama F8, precisa voltar o bispo para a defesa. E aí, nós já aprendemos, né, quando tem um cavalo, 2 casas de distância, que esses gráficos amarelinhos, então 2 casas de distância do bispo, o bispo mata todas as casas de acesso do cavalo. Agora a gente vai lá para D6, se tomar ali, tá no sal, porque toma com o peão de E, aí aquilo que era peso 1 vira peso 2, né? Se a gente tomar aqui, então as pretas adiam essa tomada. Jogam lá torre B8. Torre B1. E aí já é uma questão de estilo. O Botvinnik fala, olha, era possível aqui cavalo toma B7, torre toma B7, dama toma C6, bispo B8, dama E6. Ó, tem um monte de ameaça. Tem 3 peões passados, não tem nenhum peão na frente. Então, peão de C5, peão de D4, peão de G5, tudo passado. É difícil as pretas segurarem isso aqui. Mas ele cita até um pensamento do Capablanca. Ele fala o seguinte, olha, eu sigo o conselho do Capablanca. As posições ganhas devem ser ganhas da forma mais simples. Então você deve lidar com elas da forma mais simples. Cavalo toma B7 não é a forma mais simples. Ele lida aqui com essa posição com B4. Peão toma, torre toma. Agora sim, bispo toma D6, toma de E. Ó. Tem problema em B7, tem problema em E6. E o peão é passado agora lá em D6. Dama 5. Torre de DB3, torre E8, dama E2. Aqui, se tomasse, ele cita essa tomada, abre a posição, né? Tem contra-jogo. Ele não quis dar contra-jogo para o Flor. E agora ele joga dama E2, dama 8. E aí ele fala o seguinte, olha, é característico do jogo do Flor
jogadas como essa aí de dama. Observa, a dama em A8, o rei do Botvinnik em G2, já tem um alinhamento e uma possível exploração através de tema tático. Ok, qual que era o jeito fácil de resolver isso? Rei F2. Pronto. Rei F2. Tirava o tema. Mas ele cita, inclusive, algo curioso, porque ele fala que aprendeu o Botvinnik, aprendeu o xadrez já mais velho. Eu aprendi 16, ele aprendeu aos 12, imagina eu então. Aí ele falou que esse tipo de tático que ele levou agora, ele jogou torre 3, jogou dama C4, ele chegou a levar esse tático infantil, muitas vezes táticos como esse, na vida adulta, porque ele não levou os táticos quando era ainda criança, né? Que é aquele período que a gente está amadurecendo o nosso xadrez. Então ele brinca, já que não levei táticos em um período infantil, táticos infantis quando era criança, então quando adulto tenho levado alguns desses. Então bastava que ele ficava olhando a posição mais estrategicamente, e aí não teve o cuidado, né, de observar que a dama em A8 gerava ali um tema tático. Olha o B5 aí, que engenhoso esse B5. Então, opção, toma de A, I, perdeu a dama. Outra opção, toma en passant, toma de C, perde a torre. Então, não dá para fazer nenhum nem outro. Vamos jogar o dama C2 e pronto. Agora, torre toma D6, aí ele cita dois lances aqui. Ele não gosta do torre toma D6, ele acha que ajuda o branco aí a converter essa posição. E o erro de não ter jogado o rei F2, a partida fica mais tática, fica mais agressiva, mas ela até acaba mais rápido. É mais perigoso do que fazer aquele ataque natural, como ele estava fazendo, mas tem a vantagem de acabar mais rápido. Então ele fala, olha, se fizer uma defesa passiva, torre A7, não dá. Toma em B5, se jogar em A2, torre B2, toma. E agora, porque é descoberto, né? E agora a posição é tranquila. Mas havia um lance interessante aqui que poderia dar mais resistência. Que é esse lance aqui, ó, toma em A4, torre A3, torre A7 e toma aqui. Ou seja, o branco ainda está superior, mas é mais difícil de se converter. Aí fez C5, tirou o rei, tomou em B4, dama C7, e aí é difícil como que as pretas vão parar esse peãozinho ali de D. Mas ainda tem muita luta ainda. Ó, rei G8, lá D7, torre F8. E agora se jogasse torre toma E6, G5 e dama D6, seguido de torre E7. É uma análise aí que dá vantagem também aqui para o branco. Mas foi feito dama D6, H6, um respiro, rei H7, dama E8. E aqui tem uma jogada bacana, é uma cilada. Olha como essas posições são traiçoeiras, são perigosas. Ó. Jogou B3 nessa posição. Olha, se por acaso segue dama toma, aí tudo bem, né? Aqui é a posição que vai ganhar. Mas imagina nessa posição aqui, se a gente joga agora torre 8, achando que vai fazer a dama e vai ficar com uma torre a mais. Dá problema na hora, olha só. Entra em rede de mate, mesmo com uma torre a mais. Olha que engenhoso, então, esse B3 que faz o floor, né? Que era, conforme o Botvinnik falou, era um enxadrista muito tático. Mas aí ele tira as damas do tabuleiro e joga tranquilamente essa posição e faz o lance secreto B6. Nesse tempo as partidas ainda eram adiadas. Então nesse momento foi adiada a partida e o floor abandonou sem voltar aí para a luta. E para a gente não ficar perdido aqui, né? Por que
será que ele abandonou? Como que ganha? Só tem um peão a mais. A gente sabe que esses finais de torres e peões são finais muito duros para a gente fazer a conversão deles. Mas olha só. Como é que seria isso? Essa é a análise do Botvinnik, tá? Então tem uma aproximação do 6, torre em B5, né? Atacando F5. Não pode trocar porque o branco chega primeiro até as pretas tomarem aqui. O branco já vai direto e vai ganhar lá. Torre, dá o cheque. Se tomar, torre B5, troca e joga o final. Aí rei B5, segurou o peão no B6 e tá tudo caindo agora. Aí, nesse momento, ganharia mesmo. Isso aí com partida adiada é a análise que ele fez. Ele ganharia dessa forma. Se você olhar a descrição, você vai ver um arquivo que eu coloquei da análise. Toda essa análise que eu fiz aqui para vocês está tudo comentado num arquivo em PGN. Você só vê o tabuleiro, mas do outro lado tem uma análise, né, onde eu coloquei tudo já traduzido. Esses comentários são lá das partidas seletas, está em espanhol, e aí já está tudo traduzido e eu vou deixar em um arquivo HTML mesmo. Você pode só clicar e pode ver esse arquivo. Dentro desse arquivo também tem o PGN. Você pode, do arquivo em HTML, você clica e você baixa o PGN. Então pode ver aí pelo seu computador, né? Pelo seu PC, notebook, pode olhar aí pelo seu celular, pelo seu tablet, e ao invés de se ater apenas aqui ao vídeo. Então, olhe a descrição que eu vou deixar esse arquivo aí para você acessar se você quiser, tá bom? Obrigado demais por prestigiar aqui o canal do Clube Xadrez Online. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se não ativou o sininho, ativa. Toda hora que eu publicar um vídeo aqui no canal, você já vai ser avisado pelo YouTube e rapidinho você vem ver aqui a novidade. Se gostou desse vídeo, deixa aí o joinha, que isso dá um ânimo muito grande para a gente continuar fazendo vídeos aqui para você. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!